falar sobre a isenção de imposto de renda ao portador de doença grave e a manutenção desse benefício independente da manutenção dos sintomas de uma determinada doença. Segundo a Lei 7.713, o servidor público aposentado tem direito à isenção de imposto de renda caso seja portador de alguma das doenças listadas nessa legislação, tais como cegueira, paralisia incapacitante, cardiopatia grave, AIDS ou até mesmo moléstias profissionais, dentre outras doenças. Em meados de 2018, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, aprovou a súmula número 627, que veio a esclarecer quaisquer dúvidas sobre este benefício. Essa súmula é de extrema importância. Nos termos dessa legislação, a manutenção do benefício de isenção de imposto de renda independe da prevalência, da manutenção, da ocorrência dos sintomas de uma determinada doença. E essa súmula ela é de extrema importância porque muitas vezes a administração pública, em suas periódicas perícias e reavaliações do servidor, acaba por entender que aquele determinado problema de saúde que concedeu um anterior benefício de isenção de imposto de renda, ele não existe mais. Entende que o servidor veio a ter uma cura daquele determinado problema. Ocorre que o que acontece na realidade é o contrário. Mesmo curado de uma situação de doença grave, o servidor público permanece com uma necessidade de tratamento periódico, muitas vezes preventivo, ou até mesmo da necessidade de manutenção de um conjunto de remédios ou exames para que aquela determinada doença não venha a se agravar ou atingir a sua saúde de uma maneira ainda mais prejudicial. A interpretação administrativa de que a cura da doença ou a não manutenção dos seus sintomas significaria o cancelamento de um determinado benefício de isenção de imposto de renda vai contra o próprio espírito da legislação que concede esse benefício. Uma vez que essa legislação foi criada, esse benefício ele foi previsto justamente para minimizar os sofrimentos, reduzir os gastos altos que o servidor público acometido de uma doença grave vem a ter ao longo do acompanhamento desse período, desse duro período de tratamento de saúde. A própria gravidade dessas doenças graves previstas em lei justificam a manutenção desse benefício. Por óbvio, os tribunais brasileiros seguem sim o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, entendendo que a administração comete um ato ilegal ao exigir a contemporaneidade dos sintomas para manutenção do benefício de isenção de imposto de renda. Dessa forma, com base no entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, entendimento consolidado dos demais tribunais ao redor do país, a administração pública não pode exigir do servidor aposentado e já beneficiado da isenção do imposto de renda a manutenção, a contemporaneidade dos sintomas dessa determinada doença para manter o benefício anteriormente constituído. Isso porque o servidor público necessita de um rigoroso controle da doença grave que lhe acomete e o espírito da lei, a necessidade de criação dessa legislação, Lei 7.713, é justamente no intuito de resguardar, minorar, reduzir aquele sofrimento e aqueles gastos que o servidor público aposentado portador de doença grave vem a ter.